Já parou para pensar como é que um juiz pega uma lei que é super geral e aplica num caso específico, decidindo uma sentença? Essa é, no fundo, uma das perguntas mais importantes do direito. E a resposta, olha, passa por uma teoria muito elegante que consegue equilibrar regras bem rígidas com a necessidade de fazer justiça para cada caso. Então vamos imaginar o seguinte: um juiz está lá com um caso na mão. O crime já foi julgado, a pessoa foi condenada. Beleza. Mas a lei fala que a pena é, sei lá, entre 5 e 20 anos. E aí, qual é a sentença correta? É 7 anos? 12? 18,5? Será que existe só uma resposta certa para isso? Bom, de cara a gente já sabe algumas coisas, né? 4 anos, por exemplo, dá para aplicar? Não, de jeito nenhum. Tá abaixo do mínimo que a lei manda. Então, essa opção tá fora, completamente. E claro, a mesma lógica vale para o outro lado. 25 anos também não pode, passou do teto, do máximo que a lei permite. Então a gente já vê que existem limites bem claros, tanto para baixo quanto para cima. Ok, então é aqui que a coisa fica interessante. Se 4 anos não pode e 25 também não, quer dizer que qualquer número dentro desse intervalo de 5 a 20 está valendo? 5, 10, 15, até o próprio 20, qualquer uma dessas penas seria legalmente correta? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar agora. E é justamente esse espaço de possibilidades que cria o que a gente pode chamar de dilema fundamental de um juiz. Porque, por um lado, a gente quer ter a segurança de regras bem definidas, certo? Mas, por outro, é preciso ter flexibilidade para olhar cada caso com suas particularidades. Então, como é que se acha o meio-termo? Olha, historicamente, a gente tinha duas visões bem radicais sobre isso. De um lado, a chamada exegese clássica, que dizia o seguinte: não, existe só uma interpretação correta da lei, e o trabalho do juiz é simplesmente encontrar essa resposta única. E do outro lado, o extremo oposto, o ativismo total, que basicamente diz que o juiz pode interpretar a lei como bem entender, com liberdade total. Dá para ver que os dois caminhos são complicados, né? Um é engessado demais, o outro é um caos sem limites. É exatamente aqui que entra a sacada de mestre de um jurista chamado Hans Kelsen. Ele pensou, peraí, tem que ter um outro caminho. E ele propôs uma terceira via, um conceito que ele chamou de moldura normativa, que, olha, resolve esse impasse de um jeito brilhante. Tá, mas o que é essa tal de moldura normativa, afinal? Pensa assim, é o espaço de possibilidades que a própria lei desenha. Não se trata de achar uma única resposta certa, mas de entender que existe um conjunto de respostas possíveis e todas elas estão dentro de uma fronteira muito bem definida pela lei. Para entender isso de um jeito bem fácil, vamos usar uma analogia que é perfeita. Em vez de pensar na lei como um pontinho específico, um alvo a ser acertado, pense nela como a moldura de um quadro. E toda moldura de quadro tem 3 elementos bem claros, né? Primeiro, a parte de baixo, o limite inferior, que seria o mínimo legal. Depois, a parte de cima, o limite superior, o máximo legal. E o mais importante, todo o espaço no meio. Essa é a área de criação, o espaço onde o juiz tem a liberdade para decidir. Essa ideia toda se baseia em 3 características que são essenciais. Primeira, qualquer opção dentro da moldura é, a princípio, igualmente válida para a lei. Não tem uma que seja mais certa que a outra. Segunda característica, as bordas dessa moldura são muito claras, não são vagas, é aqui ou não é. E terceiro, dentro desse espaço, o juiz tem a liberdade de escolher, mas também a enorme responsabilidade de justificar essa escolha. Certo, a teoria parece fazer muito sentido, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos concretos para ver essa ideia em ação. Pega esse caso aqui de pensão alimentícia. Imagina que a lei estabelece que o valor deve ficar entre 20% e 50% da renda da pessoa. Se a renda for de R$ 1.000, a nossa moldura vai de R$ 200 a R$ 500. Simples assim. Então, um juiz que fixa a pensão em R$ 250 está dentro da lei. Se fixar em 500, que é o teto, também tá. Agora, 150 tá fora, abaixo do mínimo. 600 também tá fora, passou do máximo. Ou seja, qualquer valor ali dentro é legalmente possível, mas a escolha de um valor específico tem que ser bem fundamentada. E isso nos traz de volta àquele nosso primeiro exemplo, do crime de roubo. Se a lei diz que a pena vai de 4 a 12 anos, pronto, a moldura está definida. Uma sentença de 8 anos, como a gente vê aqui no gráfico, está bem no meio do caminho, totalmente dentro dos limites. É uma decisão perfeitamente válida. E no final das contas, por que essa ideia da moldura é tão importante?
Porque ela consegue uma coisa muito difícil, mas que é essencial para qualquer sistema de justiça. Ela equilibra a segurança jurídica com a flexibilidade que cada caso exige. O processo que um juiz segue, na prática, é bem lógico. Primeiro passo, identificar quais são as bordas da moldura, o que a lei permite. Passo 2, analisar todos os detalhes daquele caso específico. Terceiro, com tudo isso em mãos, escolher um ponto dentro da moldura. E o quarto passo, que é fundamental, justificar muito bem porque escolheu aquele ponto e não o outro. Não é uma decisão tirada do nada. A genialidade da moldura normativa está exatamente aí, nesses pontos. Ela traz segurança, porque os limites são claros. Traz flexibilidade, porque permite que o juiz adapte a decisão ao caso concreto. Exige responsabilidade, porque a decisão precisa ser fundamentada. E, por fim, gera previsibilidade, porque todo mundo envolvido no processo sabe qual é a faixa de resultados possíveis. No fim, a teoria da moldura nos mostra que liberdade e regras não são inimigas, elas podem andar juntas. O juiz tem a liberdade de pintar o quadro da justiça, mas só pode fazer isso dentro da moldura que a lei estabeleceu. E isso nos deixa com uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se o juiz escolhe o ponto dentro da moldura, quem é que decide o tamanho da moldura em si? Quem define se ela vai ser mais larga ou mais estreita? Essa é uma reflexão essencial sobre o poder de quem de fato cria as nossas leis.